Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34. Você que vai nos acompanhar também pela internet, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana Progresso. Que bom Deus fale ao seu coração também por meio da palavra dele. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Nós iremos ler até o capítulo 9, versículo de número 1. A palavra do soberano diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até ver chegado com poder o reino de Deus. Eu quero fazer então uma meditação sobre esses versículos, mas eu irei me concentrar muito no versículo 34. Então mantenha sua Bíblia aberta e nós iremos então examinar esse texto e extrair deles as aplicações para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, nós queremos bendizer o Senhor e queremos agradecer o Senhor por tão grande salvação, Deus. Somos imerecedores de fato. Nada que fizermos poderá obter a salvação por nossas mãos e por nossas obras. Mas Cristo Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele então garantiu para nós a salvação, Deus, porque pagou o preço dos nossos pecados e fez a obra que nós não poderíamos fazer diante do Senhor. E o que o Senhor requer de nós então, Deus, é a confissão de que Cristo é o Senhor, o Salvador. O que o Senhor quer de nós é que nos arrependamos dos nossos pecados, crendo que Jesus Cristo pagou por eles naquela cruz. E então, vivamos vida santa e íntegra nesse mundo, para a glória do teu nome. Deus, faça a tua graça refletir em nossas vidas, em nossa confissão, em nosso andar neste mundo, em nome de Jesus Cristo. Já brincou da brincadeira Siga o Mestre? Já? Bom, nessa brincadeira todos vão para onde o líder vai. Basicamente se resume nisso aí. E nessa noite eu quero então meditar com você em algo parecido com essa brincadeira. São atitudes que o cristão ele deve ter, que são semelhantes ou instruídas pelo Jesus Cristo, o Senhor, a quem ele diz que ele professa, tá? E o texto narrado por Marcos então nos mostra quais são as atitudes que os discípulos de Jesus devem tomar para seguir. E nessa noite eu quero pensar isso com você. E é importante refletir sobre isso, já que o Evangelho implica em sofrimentos profundos, mudanças dramáticas e decisões sérias. O verdadeiro Evangelho envolve essas coisas, sofrimentos profundos. Num tempo como o nosso, em que não se fala de sofrimento, não pode sofrer. O ser humano não pode ter contrariedade. Hoje se prega a vitória no lugar de sofrimento. Uma coisa totalmente contrária à proposta das Escrituras. Não se pode ter mudanças dramáticas que ofende.
se pode tomar decisões sérias, porque se compromete. A gente cria compromissos. E isso é algo contrário à cultura vigente, contrário às escrituras também. Porque se a cultura vai contra as escrituras, ela é contrária a toda a proposta. Então, sem tais características, sofrimentos profundos, mudanças dramáticas e decisões sérias, não podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Não podemos. Sem sofrimentos profundos, mudanças dramáticas e decisões sérias, não temos condições de ser discípulos de Jesus. Eu volto a lembrá-los que ninguém pode seguir Jesus Cristo de verdade sem ser seu discípulo. Ninguém pode falar, eu sigo Jesus, mas eu não sou um discípulo, não assino. Não existe isso. Ok? Eu gostaria então de contextualizar. Eu falei para vocês que eu ia trazer esse mapa, né, nessa semana. Cesareia de Filipe está lá naquele ponto vermelho, né? Então Jesus Cristo saiu do Lago Lé, ou Lago da Galileia, esse pontinho azul aqui na metade do mapa, e foi até aquela região lá, que é Cesareia de Filipe. E ele então permaneceu ali, todo esse enredo que nós estamos tendo aqui agora, de versículo 27 até o versículo 1 do capítulo 9, se dá dentro de Cesareia de Filipe, que é uma cidade criada pelos Herodes, a fim de ali abarcar os seus momentos de descanso e prazer, e momentos prazerosos, além de toda a noção cultural que eles tinham, também era colocada, era posta dentro de Cesareia de Filipe. Bom, ao concluir o relato então de Jesus sobre a missão aos gentios, né, na região da Palestina, então ele vai para lá. E Marcos então descreve essa jornada até Cesareia de Filipe, e ele vai agora dedicar dos capítulos de 8, 9, 10 até o 16, essa caminhada de Jesus de volta para Jerusalém. Então agora o ministério até o capítulo 8 aconteceu ali, ó, Galileia, Cafarnaum, Betsaida, Tiro lá em cima, Decápolis do lado direito do mapa, do lado de baixo todo o ministério dele aí, do capítulo 1 ao capítulo 8, aconteceu nessa região. Agora ele sobe para Cesareia de Filipe e ele vai começar a descer, vai passar por um monte. A próxima pregação no versículo 2 do capítulo 9 vai acontecer num monte bem próximo dali, e ele vai fazer essa descida então até a região de Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. Então tudo isso vai acontecer agora do capítulo 8, versículos 27 ao capítulo 16, ok? E nós vamos estudar sobre isso. O diálogo de abertura aí no versículo 27 a 30, qual já meditei com vocês, leva então ao clímax da primeira metade do Evangelho de Marcos. Então todo o diálogo que acontece aí do versículo 27 ao versículo 30, depois do 31, versículo até o 33, leva ao clímax do Evangelho de Marcos. Um autor diz que esse capítulo, justamente nesse momento, nesses versículos 27 a 33, é uma espécie de dobradiça, aonde você tem uma parte e agora você começa a outra parte. E o capítulo 8, versículos 27 a 33 é justamente o meio do Evangelho de Marcos, porque agora nós vemos aqui Jesus mostrar qual é a sua finalidade de forma explícita. Ele fala: eu vim morrer. Não é isso que está aí nos versículos de 31 a 33? Ele diz: então começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto. Aqui ele fala claramente o que ele veio fazer, o Messias. Mas ele também vai começar a tratar agora do que é, de forma mais clara, o discípulo de Jesus. O que é o verdadeiro discípulo? Quais são as atitudes do verdadeiro discípulo de Jesus? E aí ele começa então os versículos de 34 em diante. E tudo isso nós vamos estudar agora. O vocabulário muda,
Algumas palavras novas vão aparecer agora do capítulo 8 até o capítulo 16. O cenário vai mudar. O que vai permanecer é o povo, os líderes religiosos, os discípulos e Jesus Cristo. Mas o cenário e o enredo, ele agora fica mais claro e aparece para o nosso vocabulário novas palavras. Ok? E tendo afirmado todos os requisitos que o Messias de Deus precisava ter até aqui nesse primeiro momento, Jesus agora declara as exigências que Deus faz para o discípulo dele. Ele mostrou até agora o que ele, como Cristo, como Senhor, veio fazer. E tudo o que aconteceu, e é isso que às vezes as pessoas não entendem, que cura, libertação, milagre, multiplicação de pão, acalmar o mar, andar sobre as águas, tudo isso era credencial do Messias. É a messianidade de Jesus. Não é para o discípulo estar repetindo, é para ele crer naquilo ali, é para ele crer no Senhor da vida dele, é para ele entender que Jesus é o Deus homem encarnado. As pessoas não entendem isso, é que elas querem pegar essas credenciais que são para confirmar e para concluir as promessas do Antigo Testamento em Cristo. Elas querem reproduzir hoje, elas querem ressuscitar pessoas, elas querem, o cara morreu, o filho morreu, ele quer ir lá e ressuscitar. Não, isso não é para nós, isso é para Jesus Cristo. Não, mas ele ressuscitou a filha de Jairo. Aquilo era credencial do ministério de Jesus. O que é exigido de nós é o crer nisso, que Ele pode fazer essas coisas, e tudo isso aponta para aquilo que Ele vai fazer eternamente nas nossas vidas. Quando chegar no dia do juízo, Ele também vai nos ressuscitar. Talvez muitos de nós não estejamos vivos quando o juízo acontecer, quando o dia final acontecer. Então o que Ele vai fazer? Nos ressuscitar, porque nós cremos que Ele tem poder, como Ele teve poder para restaurar a vida da filha de Jairo. Nós temos que pregar que Jesus vai fazer isso, ou seja, anunciar isso aos homens. É por esse crer que as pessoas vêm a Cristo e que elas serão então restauradas. Então eu gostaria de ver 3 atitudes com vocês essa noite, que seguir a Jesus então nos é requerido no versículo 34. Observe o texto comigo, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Pensar nisso aí primeiro. Negar a si mesmo, essa é a primeira atitude que Jesus requer do homem para que ele então o siga. Negar a si mesmo. Ou seja, o ser humano ele deve dar a Deus. Todo discípulo de Jesus ele deve dar a Deus a todas as coisas do seu velho homem. Não há cristianismo, não há cristão genuíno que mantenha os costumes do velho homem no novo. Jesus está falando, você tem que romper, tem que haver um rompimento. O verdadeiro discípulo é aquele que rompe com as velhas práticas. Uma pessoa que nega a si mesma renuncia toda a confiança em qualquer coisa que seja por natureza e passa a depender somente de Deus para a sua eterna salvação. Não há discípulo verdadeiro se não há crença real de que só Cristo salva. É isso que está aqui implícito, está proposto por Jesus Cristo no texto. Se você tem dúvida com relação à sua salvação, sinto muito em dizer para você, mas você não pode ser um verdadeiro discípulo. Se você não sabe para onde é que você vai depois de morrer aqui, não, amado, você não pode ser um verdadeiro discípulo. Causa sofrimento, lembra? Seguir a Cristo causa sofrimento. Requer de nós mudanças drásticas.
A igreja, que deveria ser a proclamadora da segurança, talvez seja hoje, no nosso momento que nós vivemos, talvez um dos lugares que as pessoas sempre vivem com insegurança. Elas não sabem o que elas estão fazendo lá dentro. Elas não sabem. Elas estão perdidas nas igrejas. Esses textos, como esse aqui, são banalizados, são esquecidos, arrancados. O verdadeiro discípulo é aquele que passa a depender somente de Deus para a eterna salvação. Ele se afasta com pavor, não somente de qualquer pensamento claramente pecaminoso, mas também da crença e confiança em pensamentos religiosos. Por exemplo, aqui os fariseus, que criam que lavar a mão ou não lavar é que contaminava o ser humano, e isso o tornava impuro. Isso é crença religiosa. Isso é crendice. Que não proporciona nada, é legalismo. O verdadeiro discípulo se afasta dessas coisas. E ele deposita toda a sua confiança e harmoniza ela no seu coração em Cristo. Essa é a primeira lei básica. Essa pessoa deve estar disposta a dizer o que disse o apóstolo Paulo: mas mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Se você ainda ama o mundo e todas as suas paixões, reveja. E não há discípulo verdadeiro que coloque o seu coração nessas coisas do mundo. E até isso tem que ser definido hoje, né? As pessoas não entendem, mas eu vou falar isso mais um pouco adiante. Negar a si mesmo é primeiro mudar o centro de gravidade da visão concentrada no eu. É o ser humano que vai aprender agora que não é ele que deve estar no centro de sua vontade, mas Deus deve estar no centro de todos os seus desejos. Nós vivemos um mundo extremamente antropocêntrico. O homem no centro. Nós vivemos um mundo em que tudo é feito para nós. Não é isso? Veja as propagandas e analise uma por uma para você ver. Tudo que você lida, tudo que eles querem, você merece, você deve ter. Veja a sua relação com Deus. Dê uma olhada na sua relação com Deus. Como é que você tem se posicionado? Como servo ou como merecedor? Eu sou muito bom. No fundo, eu sou bom. Quem quer seguir Jesus Cristo precisa ter em mente que não há outro Deus. Quando nós centralizamos o nosso eu, nós estamos dizendo que o Deus das nossas vidas somos nós mesmos. É por isso que a música tem que ser do jeito que me agrada na minha igreja. É por isso que o pastor tem que pregar do jeito que eu acho que é bom. É por isso que o outro tem que fazer aquilo que eu acho que é certo. Só deve haver um Senhor nas nossas vidas, e é o Senhor Deus. Ele deve ser o centro das nossas decisões. Ele deve ser o Senhor das nossas decisões. Seguir a Jesus Cristo não é ficar poderoso como Ele um dia. Porque eu ouvi isso. Pregador aí famoso, até deputado federal, pregando e falando: nós, filho de peixe, estou aqui parafraseando, tem gente que está lembrando aí, já viu o vídeo, né? Filho de não sei o que, também. Filho de Deus, deuses. Somos pequenos deuses. Olha o tamanho da arrogância do ser humano que quer ser igual a Deus. Qual a diferença como a nossa da nação da Torre de Babel? Qual a diferença?
já querendo ser iguais a Deus. Esse mundo materialista, muitos pensam que negar a si mesmo significa desistir de aproveitar das coisas, né? Essas coisas entre aspas. Por exemplo, os monges, é por isso que eu falei que eu ia explicar mais adiante, os monges que vão para os seus mosteiros, né? E ali eles abandonam as coisas materiais, casas, famílias, posses, para viver nas montanhas. Eles acham que isso é negar a si mesmo. Tem muito cristão, muito crente, que acha que isso é negar a si mesmo. Não é. Você pode muito bem ter coisas materiais, ter um convívio familiar, porque não é essa a proposta, né, das Escrituras de separarmos das nossas famílias. Pelo contrário, é fazer Cristo reinar no seio das nossas famílias. Você pode muito bem ter todas essas coisas e ter Deus como sendo as suas decisões. Como você pode não ter nada dessas coisas e não ter Deus como sendo as suas decisões. Até a nossa holística, a nossa ótica com relação ao mundo tem que ser moldada segundo as Escrituras. Negar a si mesmo não quer dizer que você não pode ter um notebook da Apple, você não pode ter um celular da Apple, não quer dizer que você não pode ter um carro, uma Mercedes-Benz, você não pode ter uma casa, não quer dizer nada disso. Você não pode estudar, ter bom salário, não é nada disso que o Davi está dizendo. Negar a si mesmo, aqui Jesus está dizendo é: tire o seu eu do centro da gravidade. Só olha o contexto, você volta os versículos dele, está falando: eu vou morrer, eu vou sofrer e eu vou ressuscitar. Se você quer ter vida, você precisa dele. Então, para os cristãos ascetas, né, que acham que ter posses é o problema da situação, não é. A situação é o Deus que te governa. E esse é o problema com o qual Jesus Cristo propõe nessa primeira parte. Quando você foi chamado por Deus para servi-lo, Ele te chamou para depender dele o tempo todo o restante de sua vida. Você foi chamado para renunciar a práticas erradas, renunciar à natureza difícil, renunciar à confiança em si mesmo. Se você como cristão se gaba de: olha, eu ainda dou uma escorregadinha, pastor. Tem crente que acha bonito, tem crente que acha bonito ser picareta diante de Cristo. É lindo. Tem crente que acha bonito falar que ele tem a natureza difícil. Então eu sou complicado mesmo, sou duro. Acho que isso é bonito. E ele acha que é bonito falar que tem muita confiança em si mesmo. Eu sou mais eu, pastor. Sou mais eu que me garanto. Sou bom mesmo. Diante de tudo isso, eu só posso chegar à conclusão: não é um discípulo de Cristo. Não pode ser. Jesus fez isso para nós renunciarmos todas essas coisas. Mas a segunda atitude que um discípulo de Cristo deve ter é que ele deve tomar a sua cruz, ou seja, a sua própria cruz. A imagem aqui semelhante é de um condenado que é forçado a carregar a sua própria cruz até o lugar de execução, como foi feito com o nosso Messias. No entanto, o que é condenado faz sob constrangimento forçado. O discípulo de Jesus não faz dessa maneira. Aqui que vem a diferença: nós carregamos a cruz, mas nós não somos forçados a carregar a cruz. Nós não somos forçados. O discípulo faz de boa vontade. Por quê? Porque ele faz de forma voluntária, decisiva, aceitador, a vergonha. Olha o pastor pregando justamente contra a proposta que nós temos de novo. Sim, discípulo de Jesus aceita a dor, a vergonha, a perseguição. E note que elas são deles, não de outra pessoa. Olha, eu vou ser perseguido, meu irmão, você vai lá no meu lugar lá. Não, cada um de nós tem que passar por isso. A frase "tome a sua cruz" tem sido transformada para significar simplesmente carregar um fardo pesado ou uma inconveniência inevitável. Já viu isso?
esse cara é minha cruz, essa mulher é minha cruz, ou esse marido é minha cruz, esse menino é minha cruz, ou esse emprego é minha cruz. As pessoas acham que carregar uma determinada situação, isso significa carregar a cruz, e não é. Não é. Essas cargas que nós levamos não são cruzes que tomamos voluntariamente, pois nós nos rebelamos contra elas. Já viu isso? Eu não vou aceitar mais esse método. Não aceitarei mais essa situação. Você se rebela, isso não pode ser cruz, porque o cristão carrega a cruz voluntariamente. Se você se rebela contra isso, isso não pode ser cruz, até porque não é de fato. São uma circunstância de dificuldades propostas e causadas pelo pecado na vida do ser humano. Não são cruzes. A cruz não era apenas um meio de tirar a vida do crucificado, mas também a sua honra. É isso que eu quero que você pense aqui. Quando Cristo fala da cruz aqui, a cruz tinha esse significado. Não era apenas um meio de tirar a vida, mas era um meio de tirar a honra do indivíduo. Era a forma que os romanos faziam quando eles queriam expor ao desprezo absoluto e à aniquilação moral. Observe o tamanho do peso disso. Jesus Cristo, quando morre naquela cruz, não estava apenas sendo condenado à morte ali, não, irmãos. Era o seu prestígio, era a sua honra que estava sendo aniquilada. Todos podiam cuspir nele e o fizeram. No corredor polonês fizeram para ele carregar a sua viga. Podiam chutá-lo, podiam bater, arremessar pedra. Toda a honra humana era arrancada naquele momento. E Jesus está falando para nós: tome a sua cruz. Está falando, assuma, o discípulo de Jesus, assuma que você não tem honra, que ser desprezado por Cristo é algo necessário. Ser desprezado por causa de Cristo é algo necessário, uma honra para nós. O escárnio da cruz desabava sobre a cabeça do condenado. Assim que ele colocava o pé na rua, aquela viga transversal sobre os seus ombros, diante da população, era motivo daquela população uivar como lobos vorazes pedindo sangue. O discípulo de Jesus Cristo precisa entender que tomar a cruz sobre si é, acima de tudo, concordar com o sofrimento. E isso é uma luta interna nos nossos corações. Diz os pregadores da teologia da prosperidade: quem é que quer sofrer? Eu ouvi isso outro dia de um repórter entrevistando ele, e ele falou assim: por que você acha que eu vou pregar sofrimento? Que tipo de evangelho você acha que ele está pregando? Não é esse aqui, não, que está dizendo que eu devo tomar a cruz. Sem sofrimento não há discípulo verdadeiro. O discípulo de Jesus, ele precisa entender: tomar a cruz é concordar com o sofrimento, que nos isola, que faz as pessoas balançarem a cabeça quando nos veem, e no fundo faz com que ninguém, além de Jesus, nos entenda direito. Nesse sentido, não existe cruz em série. Cada discípulo deve carregar a sua cruz. Não posso carregar a sua, tem que carregar a minha. E hoje a gente tem a mania de terceirizar, né? A gente vai lá na irmã que ora muito e fala: irmã, ora aí por mim, porque o trem está feio. Né? E aí você descarrega tudo na mão dela e fala: deixa ela com a sua curandeira intercedendo por você e você exarca. Não posso fazer isso. Não posso passar minha cruz e minha situação para ela. Minha responsabilidade sofrer pelo meu Senhor. Jesus Cristo
mostra que carregar a cruz deve ser diária. Ele fala, cada um tome a sua cruz dia a dia. Tá? É interessante pensar nisso. As pessoas pensam que carregar a cruz é só uma morte, né? Você morre, igual o pessoal no Oriente Médio está morrendo, aquela cruz deles. E nós, não temos, não? Só quando morrer que é a nossa cruz? Não, carregar a cruz por discípulo de Jesus é o tempo todo. Para homens e mulheres do primeiro século, tomar a cruz sim significou nos ser crucificado, como outros estão sendo martirizados hoje. Porém, existem outros meios de sofrer essa morte. E uma delas é essa que eu já falei para vocês: descentralizar o erro, colocar de fora e colocar Cristo no centro. Jesus chama todos os cristãos a estarem dispostos a sacrificar as suas próprias vidas por causa dele, estarem dispostos a morrer por ele. Nossa, pastor, eu entrei aqui hoje querendo uma palavra melzinho na minha boca. O senhor fala que eu tenho que estar disposto a sofrer por ele. Não existe mel no cristianismo sem sofrimento. Mas eu prefiro te dizer isso do que te enganar, porque Jesus Cristo tem transparência. O que está sendo aqui é transparente. Transparente. Ele diz que segui-lo há sofrimento, e que segui-lo poderá muitas vezes implicar morrer. Meus irmãos do Oriente Médio estão sabendo disso e estão morrendo. E Jesus Cristo não omitiu isso deles, e eu não posso omitir isso de vocês. Seguir a Jesus há sofrimento. E diz que é necessário perder a vida por causa dele no Evangelho. E quem fizer isso encontrará a vida de verdade. Ele não esconde nada daqueles que querem servir. Eu não posso esconder de você também. Você está nessa igreja achando que não tem luta, não tem sofrimento, e eu vou ficar aqui te enganando todo domingo após domingo, prometendo que eu não posso prometer para você, falando para você que só vai ser vitória na sua vida. Eu estou te enganando. Eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. É diferente, porque é o diabo que mente para os homens. Ele que diz e ele que esconde dos homens a verdade. Ele que deixa os homens acharem que suas vidas e vidas boas é ter bem-estar. Ele que oferece o reino para os homens, no sentido deles poderem governar e gozar de todos os prazeres da vida. Não é isso que ele fez com Jesus? Se dobre diante de mim e eu te dou tudo. Só que ele não contou, ou ele não propôs para Jesus a implicação que estava por trás em Jesus se dobrar diante dele. Ele escondeu a verdade. E ele faz isso com os homens, e os homens caem nisso constantemente. Os homens acham que é saúde, que é prosperidade, que é igrejas grandes e cheias, é o sucesso, que é o medidor diante de Deus. Só que esses mesmos homens estão mortos 2 vezes, e Satanás está escondendo isso deles. Eles já estão mortos espiritualmente e vão morrer a segunda morte, que é eterna. Enquanto Jesus está falando: se você me seguir, você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Aí eu te faço a pergunta: o que é melhor? Permanecer morto aqui nesse mundo e continuar morto eternamente? E aí você imagina o que é viver num lugar sem a graça de Deus, sem a bondade. Se aqui já há sofrimento, você imagina um lugar que não há a presença de Deus. Eternamente, com sofrimentos, isso é garantido. O que você acha que é mais negócio? Perder a vida aqui agora e ganhar eternamente? Ou permanecer morto aqui e continuar morto eternamente? Faça a conta. Faça os cálculos.
Satanás engana os homens. Engana os homens. Uma terceira atitude que eu quero pensar com você nessa noite, para finalizar, é seguir o mestre em todos os caminhos. Diz, olha, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir deve começar no sentido de se manter firme na caminhada. Aqui o sentido de seguir a Cristo é o de confiar nele. Confiar nele. Alexandre abriu um culto falando sobre confiança. A Jéssica falou sobre confiança. E eu estou concluindo a minha preleção nessa noite falando de confiança. Seguir a Cristo é confiar nele. É obedecer o seu comando por gratidão pela salvação que ele derramou sobre nós. Dois erros devem ser. Deve ter bastante cuidado com eles aqui quando nós pensamos sobre a autonegação. A autonegação não pode ser de forma cronológica, como se o Senhor estivesse exortando os seus ouvintes para praticar a autonegação por um tempo, e então, depois de certo período, tomar a cruz e carregá-la. A gente coloca assim, primeiro nega, pastor. Aí é muito já negar. Poxa, eu saí do centro, não é brincadeira não. Mas você já está falando que eu já tenho que tomar a cruz. Já é muito, pastor. É que eu só falo que eu tenho que seguir. Eu tenho que me firmar, eu tenho que confiar em Jesus em tudo. Pesa. Não é cronológico assim. As coisas acontecem nesse sentido aqui no mesmo momento, são simultâneas. E um segundo erro normalmente cometido no pensamento nosso é que a pessoa poderia, em seu próprio poder, negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir o Salvador. As pessoas pensam que é assim. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga, viu? E está na sua mão a responsabilidade. É erro. Isso aqui é conversão. Só convertido consegue negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Não adianta você pedir do ímpio isso. Não adianta você pedir para o cara que não crê em Jesus Cristo que ele toma essas três posturas, porque ele não vai tomar nunca. Quem é que quer sair do centro da sua vida? Quem é que quer sofrer por Jesus por livre e espontânea decisão e boa vontade por entender a obra de Cristo na cruz? Eu sofrer? Eu paguna? Esse negócio de caminhar com Jesus, ir à igreja, ouvir pregação do pastor, escutar música de crente, ter postura diferente, só crente faz esquerda. Isso aqui é a conversão. E essa conversão vem de Deus. E o restante é processo de santificação. E santificação só tem crente, converso. Existe a santificação de quem não é crente? Extremo. Perca de tempo. Não vai. Ora, conversão. Muitos têm dito por aí, você pode modificar, basta você crer. Tá? Teledramaturgias nossas, cinema, marketing, música. A música tem sido a Bíblia da igreja evangélica, né? A igreja evangélica segue muito mais os clichês musicais do que a Bíblia, propriamente dito, né? Tem muita gente baseando as suas vidas apenas em música. Isso é um erro. E muitos se dizem discípulos seguindo esses erros. Eu gostaria então de aplicar isso na sua vida, fazendo uma pergunta para você. Quais as atitudes que eu tenho que ter então como discípulo de Jesus hoje? Sai daqui, pastor. Como é que eu aplico isso para minha vida? Primeiro lugar, o seu eu deve sair do centro. Tem jeito de você ser discípulo de Jesus com o seu eu. Uma série de motivos que eu tenho que falar para você, e eu poder passar a noite toda aqui mostrando para você que o seu eu está equivocadamente errado diante de Deus o tempo todo.
e inválido. Eu vou citar um, que eu gosto de citar normalmente. O coração do homem ele é enganoso. Jeremias 16, 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Certo? Então o seu eu tem que sair do centro. Você deve renunciar de uma vez por todas as suas vontades próprias e de agora em diante começar a viver as vontades soberanas de Deus na sua vida. Deus tem que passar a tomar as decisões por meio da palavra dele na sua vida. Enquanto você tomar decisões, é questionável o seu discipulado, é questionável o seu andar com Cristo. Mas pastor, como é que eu identifico isso? Basta ver quais são os seus pressupostos, o que é a sua referência. Como é que você toma decisões na sua vida? É com base em quê? É nos princípios estabelecidos pelas Escrituras ou são nos princípios culturais que você vem adequando e agregando à sua vida durante a sua caminhada de existência? Se você falar para mim que é o segundo, eu posso afirmar categoricamente para você: você nunca teve Deus como centro da sua vida. E você sempre tomou decisão com base no seu conhecimento das suas referências. Agora, se a sua referência são os princípios estabelecidos pelas Escrituras, e você se deixa guiar por ela, e você lê ela, e aprende, assimila, e todas as suas áreas, casamento, família, negócio, criação de filhos, todas as suas estruturas são norteadas por esses princípios, ok, então Deus está te orientando, te dando as decisões. Segundo lugar, você deve assumir de verdade o preço de ser um discípulo de Jesus. Pague o preço de sofrer as perseguições por Jesus Cristo. Pague o preço. No nosso tempo, as pessoas não querem isso. Quando lhes é exigido sofrer, a repulsa. A repulsa. Em terceiro lugar, de hoje em diante, comece de fato a deixar Deus guiar o seu caminho. Mas pastor, se eu for olhar atrás, só convertidos podem fazer isso. O negócio está dizendo que eu tenho que deixar? Sim. Mas eu não dou conta ainda, pastor. Então eu faço o convite que o Alexandre bem ressaltou e eu observo nas minhas pregações. Dobre o seu joelho diante de Cristo agora. Entregue a sua vida para Ele e deixe Ele guiar os seus passos. Deixe Ele tomar as decisões da sua vida. Não saia daqui nessa noite sem entregar o seu coração a Deus. Não saia daqui militando e achando que isso que eu estou falando não tem sentido. Lembre-se da matemática que eu fiz com vocês ali atrás. Jesus Cristo fala: perde a vida por mim aqui, você vai ganhar. Sofra por mim aqui, você vai ter vida. Satanás diz: viva bem aqui, goze de tudo isso aqui, não se comprometa, não tome decisões dramáticas na sua vida. Satanás diz: isso é besteira. Mas ele está escondendo de você que você está morto espiritualmente e que você vai continuar morto eternamente. Não saia daqui nessa noite sem ponderar seriamente sobre essas questões. Fique de pé. Vamos orar.